Olá, meus amigos. Aqui estamos para mais um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar no capítulo de número 4, capítulo 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na parte das instruções dos Espíritos, os limites da encarnação. O item que vamos ver é o item de número 24, que é uma mensagem do Espírito São Luís, dada em Paris em 1859. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Questão de número 24. Quais os limites da encarnação? Essa é a indagação feita por Kardec aos espíritos. E os espíritos deram a seguinte resposta a Kardec. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, a quantidade de reencarnações, o número das reencarnações, é um número que não há como nós prevermos. Qual o limite das reencarnações? Quantas reencarnações serão necessárias para que o espírito avance? Mais um passo na linha evolutiva. Acontece que nós estamos na condição humana, nós reencarnamos em corpos humanos. E nessa fase do nosso desenvolvimento, o tempo que vamos levar para darmos mais esse passo na nossa evolução não é um tempo fixado por Deus. Esse tempo, ele será fixado por nós. Somos nós que vamos definir quanto tempo iremos levar nessa atual condição em que estamos, encarnando no reino hominal, como seres humanos. Então, aqui na lição, diz que se tivermos em vista somente o envoltório, que é o nosso corpo físico, o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório, ela diminui a proporção que o espírito se eleva, ou seja, se purifica. Conforme nós vamos nos elevando mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, fisicamente também, tudo evolui em nós, é o nosso corpo físico, é a nossa mente. Nós estamos em um processo de evolução e vamos encerrar essa evolução? Nunca. Essa evolução nossa é infinita. Nós temos um início, quando saímos das mãos de Deus, mas não temos um fim. Então, somos seres que têm um início, mas à nossa frente nós temos o infinito.
para sempre vamos existir. E continuando aqui, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele, o corpo físico, é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes, às doenças, às dores, aos sofrimentos. Isso porque o espírito, quando se purifica, ele se alinha cada vez mais às leis divinas, à providência divina. E quando nós nos alinhamos, nós não criamos, para nós, correções que precisam ser feitas. Então a nossa caminhada fica mais rápida. O nosso corpo físico sai daquela condição de um corpo mais grosseiro, de matéria mais densa, e vai se sutilizando. Nosso corpo vai sendo sutilizado por nós mesmos. Isso é que é importante nós entendermos. Não é Deus, não são os nossos amigos espirituais que vão fazer a nossa parte, a parte que nos toca na nossa evolução. Somos nós mesmos que vamos trabalhar por nós. É a questão do livre-arbítrio que nós já alcançamos, ou seja, a liberdade de escolher para onde ir, como ir e quando ir. Tudo depende de nós. Não vamos esperar, e se esperarmos, não vamos obter nenhum resultado, que a providência divina nos carregue no colo. Não há como. Nós já chegamos a uma fase em que o nosso caminhar, ele pertence a nós. Então, conforme nós vamos caminhando para frente e para o alto, vamos nos alinhando com a lei divina, tudo em nós avança. O nosso corpo físico, ele progride, nossa mente, ela progride, nossa visão de vida, o nosso conhecimento se amplifica cada vez mais e mais. Esse processo, ele não terminará nunca. Então, somos nós os responsáveis pela nossa melhoria, pelo nosso progresso, pelo nosso avanço e, consequentemente, somos nós os responsáveis pela nossa felicidade. Somos nós que vamos construir para nós um futuro feliz, tranquilo ou não. Nós somos os responsáveis pela nossa caminhada. E continua aqui o Espírito São Luís nos trazendo mais detalhes. Em grau mais elevado, é diáfano e é quase fluídico. Olha só, o nosso corpo físico será um corpo diáfano, leve, sutil e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Olha só este processo, que é um processo que será feito por nós mesmos. O próprio espírito, ele se depura. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Olha, se eu estou habitando o planeta Terra,
que é um planeta de corpos mais densos, mais frágeis, com uma durabilidade pequena, isso irá definir qual a densidade, qual o grau de materialidade do meu corpo. E isto, quem conduz esse processo é o próprio espírito, é o próprio ser. E esse processo de crescimento, ele avança mais rapidamente quando nos enquadramos, nos alinhamos com a lei divina. Aí porque nós não criaremos nenhum obstáculo mais para a nossa evolução. Vamos compreender que quem cria os obstáculos para a nossa evolução, ou seja, para a nossa felicidade, somos nós mesmos. Ninguém nos impede de ser feliz. Ninguém nos impede de evoluirmos. Então, o nosso futuro está em nossas mãos. E continuando aqui, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Olha só, quando o espírito evolui, ele passa a ter um corpo mais leve, mais sutil, e automaticamente o seu perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o espírito e a matéria, este corpo também vai se tornando mais sutil, passa por transformações. Então, o nosso corpo físico se sutiliza, o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, também se sutiliza, e nós vamos evoluindo. Torna-se cada vez mais etéreo o perispírito, e também o corpo físico vai vai saindo daquela condição de uma densidade maior, vai se tornando mais leve. Então, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros, dos puros espíritos. Essa é a condição daqueles espíritos que não precisam mais, não têm mais a necessidade, melhor dizendo, de reencarnar, mas podem reencarnar quando isto for necessário. Não para eles, mas para contribuir para o progresso de irmãos de jornada que ainda estão na retaguarda, que ainda estão com seus corpos ainda mais densos e mais grosseiros, quando ainda estão olhando muito mais para a matéria do que para a sua condição de espíritos imortais. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos, os espíritos, não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. Olha só, conforme nós evoluímos, nós vamos ganhando liberdade de ir e vir. Nós atualmente somos espíritos ainda num grau de provas e expiações. Somos espíritos que ainda cometemos erros, que ainda infracionamos a lei divina. Então, nessa condição, nossa liberdade é restrita. Estamos presos a este planeta. Agora, quando o espírito chega à condição de espírito puro,
ele não fica mais preso. Ele tem a liberdade de sair, de visitar outros mundos, de renascer caso seja necessário, em missão, porque espírito puro só nasce para cumprir um desígnio divino, uma missão divina, como foi o caso do Mestre Jesus, espírito já puro há um bom tempo, reencarnou aqui entre nós e continua a nos auxiliar aqui no planeta, cumprindo a sua missão de nos amparar para que nos elevemos. Só que a nossa elevação não depende somente da vontade de Jesus. Somos espíritos livres, podemos escolher os nossos caminhos. Sejamos inteligentes e sábios, a fim de nos alinharmos com as orientações do nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, e assim fazendo, nós vamos ter um crescimento mais rápido. As dores serão menores e a nossa evolução será muito mais rápida e indolor. O estado de despreendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte. Olha a liberdade que um espírito puro goza e nós ainda não. Eles têm a liberdade que um dia iremos alcançar de ir e vir a qualquer parte onde precisem ir, onde percebam que a sua ação irá beneficiar a outros irmãos menores. O estado de despreendimento que se encontram permite ir a toda parte onde o chamem, as missões que lhes estejam confiadas. Esses espíritos reencarnam somente em missão para auxiliar aos irmãos caídos. Eles não precisariam mais reencarnar, mas reencarnam de bom grado. E muitas vezes, durante as suas encarnações, têm sofrimentos, dificuldades, mas que eles superam tranquilamente pela sua grandeza. São espíritos que não cometem mais erros, que não blasfemam mais e que compreendem perfeitamente o funcionamento do universo e das leis divinas. E é isso que nos aguarda no futuro. E esse futuro, a distância dele, o tempo que iremos levar para chegarmos a esse futuro, só depende de um ser no universo. Nós mesmos. O livre-arbítrio é nosso. E continua aqui essa comunicação dada pelo Espírito de São Luís. Se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, nosso planeta é um mundo inferior. A forma como nós aqui vivemos e reencarnamos é a forma utilizada em mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela, ou seja, deste mundo inferior que é o nosso planeta, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Olha só, o próprio espírito trabalhando pela sua purificação. O trabalho de evolução pertence
a cada um de nós o trabalho da sua evolução. Nós somos os responsáveis pela nossa evolução. Então, o trabalho de purificação nossa é trabalho nosso. Nenhum espírito virá aqui para fazer coisas que nos competem. Eles nos auxiliam, os espíritos mais adiantados, nos orientam, mas não fazem o trabalho que é responsabilidade nossa. O auxílio vem através de orientações, de conselhos, soerguimentos, apoio, mas o fazer ou não fazer nos pertence. E continuando, deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Olha só, o nosso grau de depuração, de evolução, vai depender do nosso adiantamento interno, da nossa evolução mental, moral, emocional, espiritual. Então, no intervalo das nossas reencarnações, onde ficamos no plano espiritual, nós vamos ser colocados, ou seja, nós mesmos vamos ser atraídos para ambientes que sejam condizentes com a nossa evolução. O que quer dizer isso? Espíritos mais elevados, mais dóceis, menos ignorantes, habitam regiões no plano espiritual mais leves, mais tranquilas, trabalham ao lado de espíritos mais sutis, mais elevados como ele. E aqueles espíritos ainda arraigados à maldade, ainda presos à ignorância, têm os seus corpos espirituais, os seus perispíritos, mais pesados, mais densos, e automaticamente são atraídos para regiões mais complicadas, mais difíceis, e muitas vezes regiões mais sofridas. Então, mesmo aqui no planeta, nós não ficamos no plano espiritual misturados, os bons com os maus, né? Porque esse planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Mas mesmo aqui dentro, há vários graus de elevação que esses graus são conduzidos pelo próprio Espírito. Somos nós mesmos. Essa história de que o meu guia espiritual vai me conduzir no colo às paragens mais elevadas. Não vai, não. Nós só chegaremos a essas paragens mais elevadas pelo nosso esforço, pelo nosso mérito. É mérito. Não é sorte, não é pistolão. Nada disso funciona. É mérito. É o esforço próprio. É o trabalho contínuo no bem que vai nos elevar. Assim, na erradicidade, é ele, mais ou menos ditoso, livre ou esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Quando nós evoluímos, nós vamos nos desmaterializando.
a matéria sutil que nos envolve, que é o nosso corpo espiritual, vai ficando mais sutil. E isso se reflete no corpo físico como mais saúde, mais paz interior, mais conhecimento, mais sabedoria. E tudo isso, esta evolução, não esqueçamos, só será feita por um ser no planeta. Nossa evolução só poderá ser feita por nós mesmos, por mais ninguém. Nenhum espírito irá nos conduzir às paragens elevadas nos seus braços e nós viajando na lei do menor esforço. É trabalho nosso. Essa é a mensagem trazida por São Luís em Paris, em 1859. Muita paz. E que esta mensagem, este estudo, possa ser importante para repensarmos a nossa vida, a nossa jornada evolutiva. E se formos inteligentes e sábios, escolheremos a melhor parte, que é a parte que Jesus nos orientou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo da lei divina. Este é o resumo de como devemos e temos que caminhar. Isto é, se desejamos ser felizes. Muita paz.